Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo sobre temas ligados à aviação. Depois de algumas semanas ausente por razões de saúde, estou de volta e desta vez com um tema muito interessante, principalmente para os aspirantes a piloto comercial que ainda estão na dúvida sobre qual ramo seguir. Helicópteros ou aviões? Qual a diferença entre eles? Qual o mais difícil de voar? Que tipo de pessoa escolhe cada tipo de aeronave? E a pergunta mais importante, qual deles escolher? Então, se o tema lhe interessou, fique por aí que este vídeo irá ser bastante esclarecedor, ok? Então, vamos lá começar? Ground, it's Air Canada 063 to Teva, Coyote there, just passed it, by the cargo jet airplane here. By 61, thank you, though. Que ramo seguir dentro da aviação comercial? Piloto de helicóptero ou piloto de avião? A resposta depende para quem se pergunta. Pilotos experientes, tanto de helicópteros quanto de aviões, serão muito específicos nas suas respostas a essa pergunta. Mas e os aspirantes a piloto? Aqueles que ainda não são pilotos, mas que têm o sonho de se tornarem e terem os céus como a sua segunda casa. O resultado desta pergunta realmente depende do seu coração e paixão por voar, bem como dos seus objetivos de vida individuais, por isso varia enormemente, ok? Neste vídeo eu irei falar um bocado de cada ramo para que possas ter alguma informação que te ajude a tomar a decisão mais acertada, ok? Frequentemente as pessoas perguntam-me o porquê de ter escolhido ser piloto de helicóptero e a minha resposta mais simples e verdadeira é: não fui eu que escolhi, foi a aeronave que me escolheu. Para quem já leu a minha história sobre o início do meu percurso no mundo da aviação, sabe que a minha paixão na verdade começou com os aviões, por isso conheço um bocado dos dois mundos. Como piloto de helicóptero e amando o meu trabalho, provavelmente sou um bocado suspeita em tentar ser imparcial, porque sinceramente eu acho que os helicópteros são melhores do que os aviões. Mas irei falar sobre algumas características importantes e poderás tomar esta decisão por ti, boa? Muita gente pensa que as duas aeronaves são muito parecidas e que na verdade basta tirar a licença de uma delas que é o suficiente para poder voar as duas, como a carta de condução automóvel, por exemplo. Afinal, ambas as licenças são para pilotos de aeronave, certo? Não! Na verdade, e de forma resumida, a única similaridade entre as duas aeronaves é que voam. E perguntas, como assim? Olha, vejamos algumas situações. Em questões do princípio de voo, a diferença entre os helicópteros e os aviões é a maneira como a mecânica é projetada para gerar sustentação, ou seja, o lift. Os helicópteros usam rotores que giram rapidamente para criar o impulso necessário para levantar a aeronave. Estes rotores podem ser ajustados para realizar manobras como girar ou parar. Os aviões, no entanto, são projetados com uma mecânica parecida aos dos helicópteros para gerar a tal sustentação, ou seja, o lift, mas que exige que eles se movam constantemente pelo espaço para que o ar flua sobre as suas asas. É por isso que os aviões exigem uma pista longa para descolar ou aterrar, enquanto os helicópteros podem simplesmente fazê-lo em um local menor. Quanto ao controle da aeronave, ou seja, voar a aeronave, os aviões são conhecidos por serem mais fáceis de controlar do que os helicópteros. Isso porquê? Por exemplo, fazer um estacionário ou hover, principalmente quando a meteorologia não está favorável, é de todo menos fácil. O facto de teres de usar as duas mãos e os dois pés ao mesmo tempo, sendo que cada um tem de fazer movimentos totalmente diferentes, requer uma enorme coordenação. Uma das coisas que torna voar helicópteros muito desafiador. Embora possa parecer que ter mais coisas a fazer seja mais difícil para o piloto de helicóptero, a verdade é que a maioria prefere assim. Ser capaz de usar vários controles simultaneamente é que permite os pilotos de helicóptero fazerem as manobras que mais amam na profissão. Já nos aviões, algumas características que o tornam complicados de voar são tamanho. Como devem imaginar, não é de todo fácil taxiar um 787, por exemplo. Aliás, basta observarmos o quanto alguns automobilistas têm dificuldades em estacionar os seus próprios carros de forma correta.
descolar ou aterrar com o vento cruzado forte, a alta velocidade, a alta tecnologia que os aviões atuais estão equipados, o que, apesar de ajudar bastante na diminuição do workload ou carga de trabalho, executar uma SEED ou uma STAR, principalmente em aeroportos com bastante tráfego, são algumas das coisas que tornam voar um avião bastante desafiador também. Quanto à personalidade dos pilotos, em julho de 1977, Harry Reasoner, jornalista da The Mag Flyer, escreveu que os helicópteros são diferentes dos aviões. Um avião, por natureza, deseja voar e, se não for fortemente interferido por eventos incomuns ou por um piloto deliberadamente incompetente, ele voará. Um helicóptero não quer voar. Ele é mantido no ar por um conjunto de forças e controles que trabalham em oposição uns com os outros. E se houver qualquer alteração no seu delicado equilíbrio, o helicóptero para de voar imediata e desastrosamente. Não existem helicópteros planadores. É por isso que o piloto de helicóptero é um ser tão diferente do piloto de avião. Porque, em geral, os pilotos de avião são abertos, perspicazes e extrovertidos, e os pilotos de helicóptero são meditativos, antecipadores, introspectivos de problemas. Eles sabem que se algo de mal não aconteceu, está prestes a acontecer, ok? Dá para perceber com isso que já desde há muito tempo atrás que se podia perceber que existia uma diferença na personalidade entre os dois tipos de pilotos. Bom, começo por dizer que claramente isso não se vai adequar a todos os pilotos, ok? Não é uma ciência exata, mas sim a minha opinião com base nos pilotos que conheci ao longo da minha carreira até então. Os pilotos de helicóptero tradicionais têm uma personalidade de tipo A. Gostam de ar livre, apaixonados pela adrenalina e aventura. Alguns são fascinados por motos e desportos radicais, mesmo que não os pratiquem. São pessoas que gostam de mudança, gostam de ir trabalhar e saber que cada dia ou cada missão será diferente e não algo rotineiro. Já os pilotos de aviões têm uma personalidade de tipo B. Costumam ser pessoas academicamente inteligentes, amam tecnologia, gostam de viajar, conhecer novas culturas, conseguem lidar com mais facilidade a ausência diária da família e gostam de ter uma escala pré-definida, ou seja, de saber exatamente o que irão fazer durante o voo, desde o momento em que se apresentam ao trabalho, e não gostam de mudanças constantes no seu planeamento. Mais uma vez digo que isto não se vai adequar a todos os pilotos, ok? Quanto à carreira, a carreira é onde reside as principais diferenças entre um piloto e outro. Seja aviões ou helicópteros, os pilotos precisam acumular horas, ou seja, tempo de voo, para conseguir um emprego. Os pilotos de aviões têm um percurso de carreira, digamos, de linha mais reta do que os pilotos de helicópteros. Bom, nos dias de hoje, o normal é um aluno piloto, seja de asa rotativa ou asa fixa, terminar a sua formação já com a licença de piloto comercial, passando pela licença de piloto privado e qualificação de voos por instrumento enquanto aluno piloto. Depois disso é que começa a ficar diferente. O piloto de avião tem de fazer horas para ser aceite em uma companhia e começar a fazer voos domésticos e ou regionais. Normalmente o que acontece para que o piloto consiga estas horas é que após terminar o curso de piloto comercial, ele tira o curso de piloto instrutor e vai dando aulas em escolas de aviação para somar estas horas de voo, visto que são raríssimas as companhias que aceitam contratar pilotos acabados de sair de formação. E quando atingem as horas suficientes para entrar para uma companhia e começarem a fazer os tais voos domésticos e ou regionais, começa então a sua segunda luta, não só para passar para os voos internacionais, mas principalmente para conseguirem as 1500 horas mínimas para obterem a licença de linha aérea, ou seja, o ATPL, Airline Transportation Pilot License, que é um must para promoção para o comando. Claro, sem esquecer da progressão para instrutor, examinador, etc., o que vale para ambos os ramos.
Além de tudo isso, os pilotos de avião precisam competir com um mercado de trabalho muito competitivo. Já o aluno piloto de helicóptero, apesar de começar da mesma forma, torna-se diferente bem depois de terminar o curso. Alguns, como nos aviões, optam por tirar também o curso de instrutor e fazer estas horas dando aulas em escolas de aviação. Outros optam por operar aeronaves pequenas em empresas de passeio turístico, por exemplo, e depois de algumas horas adquiridas passam para voar aeronaves de médio porte, que operem para particulares. E atenção que nestes dois últimos pontos eu falo de países que existe uma demanda para passeios turísticos e aeronaves particulares. Depois de atingido um número considerado de horas, passam para aeronaves de maior porte, atingindo rapidamente as 1500 horas para a obtenção da licença ATPL, que, como disse, é um must para a promoção para o comando, mas além disso, quanto mais horas de voo, maior a experiência e maior é a chance de conseguir trabalhos melhores como EMS, combate a incêndios, SAR, transporte offshore, transporte de carga suspensa e muito, muito mais. Para os pilotos de helicóptero existe menos competitividade para os melhores empregos. Isso porque existem menos pilotos de helicópteros disponíveis para a demanda global, o que é uma boa notícia para os aspirantes a piloto de helicópteros. E para terminar, qual dos dois é mais divertido voar? Bom, como piloto de helicóptero e pessoa de personalidade do tipo A, obviamente que eu vou dizer que são os helicópteros. Mas apesar de nunca ter estado no controle de um avião, posso dizer que pessoalmente sou apaixonada pela descolagem por causa da velocidade e do som dos enormes motores. Independentemente do caminho que escolheres, se estiver a pensar em tornar-se um piloto comercial, precisas de perguntar a ti mesmo o que te motiva e por que desejas ser um piloto de ambos os tipos e que tipo de voo realmente pretendes fazer durante a tua carreira. Ou seja, preferes voar uma aeronave de grande tamanho, viajar bastante, conhecer outras culturas e países, ter sempre um voo mais estável e confortável e menos barulhento e que requer ter um maior conhecimento de tecnologia, ou preferes voar e aterrar em qualquer lado, ter uma maior liberdade em fazer manobras, apreciar a natureza de forma mais próxima e regressar quase todos os dias para casa. Esperançosamente a tua carreira será longa, então é de extrema importância tomar a decisão mais acertada, ok? E o que é que eu concluo com isso? Bom, o meu conselho mais verdadeiro e imparcial para ti, que ainda estás na dúvida, mesmo depois deste resumo, é que antes de escolheres a profissão da tua vida, faça se possível um voo de familiarização com as duas aeronaves, que tenha certeza que o seu coração irá guiar-te para a melhor escolha, pois não há nada melhor do que sentir a aeronave em nosso controle, nem que por poucos segundos, para que nos apaixonemos por uma delas. E no final de tudo, o mais importante é que, seja ela qual for a sua escolha, irás fazer parte deste mundo espetacular que é a aviação. Bom, por hoje eu fico por aqui. Para o próximo vídeo eu irei falar um pouco do VOR, o que é, como interceptar as suas radiais e muito mais, ok? Se gostaram deste vídeo, não deixem de colocar o like, deixarem as vossas sugestões e críticas nos comentários ou por mensagem e, claro, partilhem para que mais pessoas possam saber mais sobre este tema. E, como sempre, eu desejo que vocês fiquem bem, que se mantenham seguros e usem a máscara. Um beijinho e obrigada!